Arborização viária. Pode parecer um conceito complexo, mas é bastante familiar a quem vive na cidade. Árvores viárias são aquelas das calçadas e dos canteiros centrais, por exemplo. Mas você já parou para pensar quem é a dona ou dono dessas árvores? Quem pode podá-las ou derrubá-las? Que problemas elas trazem? Hoje vamos entender tudo isso com as histórias de um dos distritos com menor cobertura de árvores da cidade de São Paulo. Era a década de 70 quando o irmão de Elisa decidiu plantar uma muda de uva japonesa na calçada da casa dela. Com o passar dos anos, a árvore atingiu cerca de 10 metros de altura. Para que ela ficasse de pé, as raízes também precisaram crescer. O que Elisa não esperava é que, anos mais tarde, em 2007, as raízes fariam o encanamento da casa rachar. Foi R$ 1.500 que veio de água. Saiu lá embaixo na minha casa. A água eu não sabia de onde era. Aí meu genro veio e conseguiu achar o cano lá atrás, que a raiz já enrolada no cano, né? Para conseguir pagar a dívida, ela precisou fazer um acordo com a Sabesp, empresa que cuida da água no estado de São Paulo. No fim das contas, o valor de 1.500 chegou a quase R$ 7.000 por causa dos juros. Mas as raízes da árvore não pararam de crescer, e em 2022 ela teve que ser removida. A árvore de Elisa causou tanto transtorno por ser inadequada para aquela calçada, porém essa é uma prática comum. Porque às vezes a pessoa ela não tem noção de qual árvore que ela tem que plantar na frente da casa dela. Você tem todo o direito de plantar, claro, obedecendo todo o requisito. Mas aí imagina, há 20, 30 anos não tinha tanta informação que a gente tem hoje, acesso a tantas coisas. Para amenizar esses impactos, a Prefeitura de São Paulo fornece o Manual Técnico de Arborização. O manual traz um caminho para você ir vendo quais são as questões do entorno que essa árvore vai ser plantada, essa muda vai ser plantada, para que ela não tenha interferência com o mobiliário, com a fiação, com a iluminação pública, com a questão do calçamento. Então, a ideia é que você vá trilhando esse caminho, essa chave, para você conseguir, no final, de acordo com o que você tenha, o entorno onde vai receber essa muda, quais são os tamanhos mais adequados. Em São Paulo, a lei não proíbe o plantio de árvores em áreas públicas, mas a Prefeitura recomenda que o munícipe peça uma autorização para a subprefeitura da região ou para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A solicitação pode ser feita pelo portal 156, mas depois de plantadas, aí é outra história. Nesse caso, quem aparece para cuidar das árvores são as empresas privadas. Em 2020, na gestão do então prefeito Bruno Covas, a lei passou a permitir a participação de empresas contratadas para fazer podas ou cortes nos chamados logradouros públicos. Apesar da autonomia, tudo ainda depende de um laudo feito por um técnico e de uma autorização da prefeitura. Mas até o poder público apela para as terceirizadas. No caso de Sapopemba, a empresa Potenza é a responsável por fazer podas e remoções de árvores. Foi na casa da Elisa em que uma dessas atividades da Potenza aconteceu. Apesar de saudável, a árvore, além de atrapalhar a vida da Elisa, estava causando dano à rua. Essa parede aqui abaixo da calçada, do lado de dentro, é um muro de arrimo. É o que está segurando a rua. Entendi. Tá? E está toda rachada. Então, nesse caso, eu fiz o contato com o civil da subprefeitura de CPO e ele me fez um laudo civil. Mas aí essa raiz, ela tá no quintal todo. Ela tá infiltrando no quintal. Ela já chegou na janela da minha irmã, que é aquela branca ali, ó. A empresa conta com a atuação de 3 equipes, cada uma comandada por um engenheiro agrônomo. Além dele, a subprefeitura também tem o seu próprio engenheiro agrônomo. É ele quem monitora as atividades das equipes da Potenza. E para remover a árvore que atrapalhava a vida da Elisa, foi usada uma equipe com 3 operadores de motosserra e outros 5 ajudantes. Qual é a sensação depois de cortar a árvore? É da hora. É da hora? Não dá tristeza não, tadinha da árvore? Depende, né? Como tá dentro. Ou da felicidade que agora não vai causar problema mais? Isso é. Esse cuidado compartilhado com a iniciativa privada também aparece em outros serviços. A limpeza dos córregos de Sapopemba fica na conta da Tonani. Já a conservação de áreas verdes é feita pela FBF Construções. Eu acho que existem bons profissionais também prestando serviços. Não tem sido tão ruim assim a terceirização.
né? Existem equipes bem formadas, tudo. Eu acho que é uma questão de estruturação. Então, se você estruturar bem um edital de concorrência, se você fiscalizar bem os serviços, eu acho que eles vão acontecer a contento. O principal problema, eu acho que é atrair bons profissionais, né? E ter mesmo um investimento proporcional ao que a área merece, né? A área de arborização merece. Em São Paulo, a cobertura das árvores é desigual. Se em Sapopemba 7,8% da subprefeitura é coberta por copas de árvores, em bairros como Pinheiros, na Zona Oeste, esse número vai para 28,32%. E para especialistas, esse problema estrutural não pode ser corrigido seguindo a gestão atual. As empresas fazem manutenção, elas plantam, mas tudo aonde for projetado e determinado pela prefeitura, né, pelos funcionários, pelo corpo fixo da prefeitura, né? E eles precisam planejar bem isso. E para planejar, a gente precisa de diagnóstico. Também é preciso contratar bons diagnósticos, né? Fazer inventário, né? Então, isso essas empresas não têm feito, têm feito manutenção, né? Então, a prefeitura está ensaiando isso, né? Fez um bom plano, né? O último plano de arborização que tem a cidade é um bom plano, mas ele tem um cronograma extenso que precisa ser desenvolvido, né? Fato é que é raro encontrar programas da Prefeitura de São Paulo que se preocupem com a arborização nas ruas. Pelo menos, é o que se conclui quando vasculhamos a execução orçamentária do município. Desde 2016, dos 242 programas com o termo viário no nome, só 2 citavam árvores. E nesse momento de aquecimento global, a arborização viária é fundamental. Você está tendo picos de calor em Londres, com mais de 40 graus. A aceleração dos ventos é um problema sério. Qualidade do ar. Então, a arborização viária é a nossa esperança. Mas o nosso enunciado está mal construído. De certa forma, a gente entende que tudo tem que ficar na calçada para, em hipótese nenhuma, perturbar o santo Deus carro. Além dos carros, as árvores também têm que dividir espaço com a rede elétrica. No caso de São Paulo, quem cuida dessa parte é a empresa privada Enel. Em nota, foi informado que a Enel realiza por ano cerca de 160 mil podas de árvores na cidade de São Paulo, incluindo 10 mil solicitações encaminhadas pela prefeitura. Não foi especificado se a empresa tem engenheiros agrônomos contratados para o serviço. Por lei, a árvore que ficava na frente da casa da Elisa teve que ser compensada em algum outro lugar. Os engenheiros agrônomos, porém, sabem que encontrar espaço em meio a calçadas curtas e cheias de outras estruturas, como eletricidade e gás, não é uma tarefa fácil. E quem é a calçada hoje? A calçada é de várias, ocupadas por vários órgãos que prestam vários serviços. Então você tem toda a questão de distribuição de água, a questão do esgoto, você tem a questão do gás encanado, que está tudo isso no subsolo, aí na parte aérea você tem a distribuição de energia elétrica, você tem a distribuição da internet, todas essas coisas. Então, para dizer, é um espaço extremamente ocupado, onde você, no plantio com árvore, você vai competindo com esses outros órgãos. Importante pensar na função da árvore, mas é importante dizer que é um conflito mesmo. Era aqui mesmo. Para você poder aumentar a área verde na cidade. Como resultado, os técnicos acabam preferindo plantar em áreas abertas, como parques. Com isso, ver mais árvores na rua fica mais difícil, principalmente considerando que 40% das calçadas de São Paulo tem menos de 1,90 m de largura. Principalmente em áreas periféricas, onde muitas vezes não teve um planejamento urbano, onde as vias são estreitas, e aí você tem a via estreita e o calçamento estreito, né? Eu digo que é necessário sempre uma renovação. Eu acho que essa questão do planejamento é importante para que você tenha uma renovação de árvores, para que você minimize problemas que acontecem, não tem jeito. E quando esse planejamento não acontece, parece que nem as pessoas gostam de ter árvores. É uma coisa bonita, que a gente gosta, mas acaba virando um problema. Então, na minha opinião, não poderia ter essas árvores grandes aqui, não. Não é à toa que, em 2021, os paulistanos registraram 3.088 ocorrências com árvores. Além disso, o serviço de poda é um dos mais solicitados pela população à prefeitura. Que eu acho que realmente é uma construção histórica. Dessa aversão do brasileiro por árvores, tá? Especialmente na porta da casa dele.
E você, acha que as árvores são importantes? Você conhece o responsável por elas no seu bairro? Essa foi mais uma reportagem para a série produzida pelos Repórteres do Futuro e veiculada na TV Câmara.